promise of morning light. You showed me the way. Promise of morning light. You showed me the way to leave the past and all that steers behind. A maravilhosa, breve e trágica vida de uma das maiores vozes da história. Bem-vindos de volta, meus amigos, a mais um vídeo do nosso canal. Considerada por muitos como a melhor voz feminina da história. Infelizmente, quando ela mais precisava de ajuda, os seus próprios parentes lhe viraram as costas. Junto com seu irmão, alcançou fama mundial, mas a sua vida amorosa foi uma verdadeira luta. Ela faleceu no auge da juventude em circunstâncias misteriosas, mas o seu legado musical viverá para sempre. Esta é a história dos Carpenters e a grande tragédia da integrante Karen Carpenter. Karen Ann Carpenter nasceu em 2 de março de 1950 em New Haven, Connecticut, e o seu irmão Richard nasceu 4 anos antes, em 1946. Os seus pais, Agnes e Harold, eram um daqueles casais que geralmente não demonstravam afeto, nem mesmo entre si, nem com seus próprios filhos. Apesar disso, ficou muito claro que Richard era o favorito de sua mãe e ela não fazia nada para esconder esse fato da Karen. O pai dos meninos tinha uma grande coleção de discos que abrangia vários gêneros, incluindo rock, pop, soul, jazz e até muitos discos de música clássica. Então Karen e Richard cresceram com essa influência que seria decisiva em suas vidas. O pai dos jovens adorava música e desde pequeno fazia questão que seus filhos tivessem aulas e que aprendessem a tocar alguns instrumentos. Richard mostrou grande habilidade e sensibilidade para essa arte desde os 3 anos de idade. Seu primeiro instrumento foi o acordeão, mas depois mudou para o piano. Karen, por sua vez, adorava ouvir discos antigos, mas o seu interesse por tocar instrumentos ou cantar só se desenvolveria na adolescência. Onde Richard ia, a sua irmã sempre o seguia. Eles eram muito próximos, embora também tivessem suas brigas. Algo de infância que talvez explique muitas coisas que eles viveriam na vida adulta. Karen gostava muito de beisebol e costumava jogar com os amigos do bairro. Quando eram escolhidos os jogadores para cada equipe, Karen sempre era escolhida primeiro do que Richard, pois era muito boa em beisebol, e isso muitas vezes deixava o irmão irritado. Às vezes, quando isso acontecia, a sua mãe, Agnes, até repreendia Karen por deixar Richard triste. Não é preciso ser Freud para adivinhar as consequências dessas atitudes na vida da pobre moça. Quando Richard tinha 16 anos, ele havia se tornado um excelente pianista. Seus pais estavam convencidos de que uma grande carreira como cantor profissional o esperava. Por isso, e para ajudá-lo a realizar esse sonho, em 1963, a família mudou-se para o sul da Califórnia, onde se concentrava grande parte da indústria musical do país. Karen não queria se mudar e perder os seus amigos, mas seus pais queriam que Richard fosse famoso, e eles estavam determinados a isso. Já na Califórnia, Richard começou a tocar em boates, onde tinha que esconder que era menor de idade. Por sua vez, Karen, principalmente para evitar as aulas de ginástica, integrou a banda da escola, onde descobriu a sua habilidade e amor pela bateria. Em 1965, Richard fundou o Richard Carpenter Trio, com Karen na bateria e um amigo da escola West Jacobs School no baixo. Karen queria que seu nome também fosse incluído na banda, mas apesar de muita discussão, Richard não permitiu. Com este grupo, eles começaram a ser notados na cena local. Eles cantavam covers de bandas famosas e intercalaram algumas de suas próprias canções, todas elas escritas por Richard. Em 1966, o trio venceu um famoso concurso de bandas na Califórnia e, graças a isso, assinaram o seu primeiro contrato com a poderosa gravadora RCA. No entanto, a música dos irmãos era muito suave e voltada para o jazz, dado que na época era o rock que imperava. Com isso, a gravadora rescindiu o contrato e o trio acabou se desfazendo. Richard formou um novo grupo chamado Spectrum e mudou o seu estilo de música, incluindo mais harmonias vocais. Esse agrupamento também não teve sucesso, mas a música dos irmãos evoluiu e Richard percebeu que a sua irmã Karen não era apenas uma baterista incrível, mas que tinha uma voz harmoniosa e doce. Então ele decidiu que se ela fosse a voz principal do grupo, eles teriam uma chance melhor de sucesso. Karen tinha 17 anos na época e pesava 65 quilos.
Estava um pouco acima do peso ideal, então decidiu começar a fazer dieta. Perdeu cerca de 5 quilos e todos diziam que ela estava espetacular. Mas apesar disso, ela manteve a dieta e continuou a perder peso. No início de 1969, os irmãos tiveram uma grande sorte, quando um amigo levou uma fita com suas músicas para a gravadora. O proprietário da empresa, EMI Records, famoso trompetista Harry Alpert, ficou impressionado com a voz de Karen e imediatamente ofereceu um contrato aos irmãos. Karen ainda era menor de idade, tinha só 19 anos, então seus pais assinaram por ela. Em 9 de outubro de 1969, os Carpenters lançaram o seu primeiro álbum, intitulado Wolfenreich. Nesse trabalho, Richard ainda fazia boa parte das vozes, mas isso logo mudaria. O álbum, infelizmente, não teve muita repercussão. A diretoria da EMI Records pressionou Alpert a demitir os irmãos, mas ele estava determinado a dar-lhes uma outra chance, dando assim o prazer da música mundial conhecer um dos melhores grupos da história. A título de curiosidade, Herbert Alpert é marido da cantora Lene Hall, que interpretou a famosa balada Corazon, encadenado em dueto com Camilo VI. Interessante isso, não é? Foi então que Alpert sugeriu aos Carpenters que gravassem uma música chamada Close to You, que já havia sido gravada anteriormente por Richard Chamberlain, Dionne Warwick, Justice Priestfield e pelo próprio Alpert, sem nenhum sucesso. Os irmãos, então, apesar de não terem muita certeza, seguiram o conselho e gravaram a música, mas apenas com a voz de Karen. A música foi lançada em 14 de maio de 1970. O sucesso foi total e avassalador, surpreendendo tanto os irmãos quanto a própria gravadora, e vendendo 3 milhões de cópias em apenas 6 meses. Em 25 de julho de 1970, a canção alcançou o primeiro lugar na parada da Billboard dos Estados Unidos e se tornou o seu primeiro grande sucesso. Nas paradas do Reino Unido, chegou ao número 6. No final de 1970, Richard assistiu a um comercial de televisão sobre casamentos e tocou por alguns segundos uma música que o cativou. Inspirado por essa curta faixa, ele fez uma música completa, intitulada We've Online Just Begun. Os irmãos lançaram essa música em 21 de agosto de 1970, apenas 3 meses após o seu primeiro hit número 1, e o sucesso novamente foi imediato. A canção alcançou o segundo lugar na parada da Billboard e foi superada apenas por Bridge Over Troubled Water, de Simon e Garfunkel, que alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso. Com essa música, os Carpenters venderam 1 milhão de cópias e rendeu a eles 2 prêmios Grammy em 1971. Com apenas 2 músicas, a fama dos Carpenters já era mundial e em apenas um ano eles se tornaram milionários. Seus 2 primeiros sucessos foram incluídos no segundo álbum dos irmãos, o álbum Close to You, lançado nos últimos dias de agosto de 1970, e vendeu como água em novembro de 1970. Richard decidiu relaxar um pouco e foi ao cinema ver um filme que estava em cartaz, chamado de Lovers and Other Strangers. Em uma das cenas, ele ouviu uma música interpretada pelo grupo Breed e imediatamente soube que essa música tinha muito potencial e que, por gravá-la em seu estilo, talvez se tornaria o seu próximo grande sucesso. E ele não estava errado. Antes do final de 1970, Karen gravou a música For All You Know, e o sucesso foi lançado em 15 de janeiro de 1971. Novamente, o sucesso dos Carpenters se repetiu. Parecia que tudo que eles tocavam virava ouro. A música alcançou a posição número 3 na parada da Billboard e vendeu vários e vários milhões de cópias. Em 23 de abril, os irmãos lançaram outra música, Rainy Days and Mondays, que foi outro grande sucesso e alcançou a posição número 2 da Billboard. Depois disso, eles lançaram a música Superstar, que também alcançou o segundo lugar nas paradas. Essas grandes canções foram incluídas no terceiro álbum, que se intitulava Carpenters, e foi lançado em 14 de maio de 71. Como outra curiosidade, esse álbum foi a primeira vez que o famoso logotipo do grupo foi incluído. Embora Karen fosse a estrela do grupo, durante a maioria dos shows, ela ficava atrás da bateria, enquanto Richard e os outros músicos ocupavam a frente do palco. No início de 1971, o grupo recebia críticas por esse detalhe, e Richard teve que, contra a sua vontade, ceder o papel principal para sua irmã Karen,
que então passou a estar na frente durante todas as apresentações, e não apenas mais em algumas como até aquele momento. Karen começou a ofuscar Richard. Em 19 de junho de 1972, os Carpenters lançaram a sua música Goodbye to Love e voltaram a tocá-la. A música se tornou muito popular e alcançou o número 7 na parada da Billboard. Como curiosidade, nessa música, Richard inventou algo muito incomum para a música da época, que foi colocar um rápido solo de guitarra. Por conta disso, essa música dos Carpenters é considerada por muitos como a primeira da música do gênero balada e a grande precursora desse gênero. A música Goodbye to Love foi incluída no quarto álbum da dupla, chamado A Song for You, lançado em 22 de junho de 1972. Além desta, outras músicas ainda fizeram sucesso, como por exemplo a 13 Older. Também tiveram muito sucesso, e alcançando o número 2 na Billboard, as canções It's Going to Take Some Time, que atingiu o pico número 12, e Top of the World, que atingiu o número 11. Em 1º de agosto de 1972, os Carpenters foram convidados à Casa Branca e se encontraram com o presidente Richard Nixon. A banda se tornou uma espécie de exemplo para a juventude americana. Infelizmente, nos bastidores, eles não eram os jovens que pareciam ser. Devido ao estresse do sucesso, Richard começou a tomar pílulas de metaqualona para que pudesse dormir e logo se tornou viciado, pois esta é uma droga altamente viciante que era legal para uso nos Estados Unidos naqueles anos. Outra curiosidade, se você já viu o filme O Lobo de Wall Street, vai saber que essa é a droga que DiCaprio toma e que faz com que ele se saia muito mal, inclusive, né? Por sua vez, Karen leu um artigo em que falavam sobre eles. E nessa nota, o jornalista insinuava que ela estava um pouco acima do peso. Karen olhou atentamente para a foto que acompanhava o texto e pareceu-lhe que isso era verdade. Isso desencadeou nela uma nova obsessão por controlar o peso, que atingiria momentos difíceis de se imaginar. Apesar desses problemas, Richard continuou a trabalhar incansavelmente para tirar o máximo proveito da voz de Karen. E a criatividade de Richard valeu a pena. Tudo que os Carpenters faziam ia direto para o topo da lista. O próximo trabalho foi lançado em 1º de maio de 1973 com o título Now and Then. O primeiro single, a música Sync, alcançou o número 3 na parada da Billboard. E a música Yesterday Once More alcançou o número 2 e se tornou um hit, uma das mais aclamadas da carreira da banda. Em 1974, Karen havia perdido muito peso. Tomava grandes quantidades de laxantes e escondia a comida para não consumir, e naquela época já estava pesando 45 quilos. Karen sempre teve um caráter forte para fazer os outros enfrentarem os seus problemas. Foi ela mesma quem praticamente forçou Richard a tratar o seu vício. No entanto, em seu caso pessoal, ela se recusou a aceitar que a sua perda de peso estivesse relacionada a qualquer coisa que não fosse o estresse. A realidade é que Karen estava doente. Sofria de anorexia nervosa, e naqueles anos esse tipo de doença era novo e muito pouco compreendida. Karen estava ficando mais magra e tentava esconder isso durante o dia usando várias camadas de roupa. No entanto, os irmãos continuaram a trabalhar e fazendo shows, se apresentando nos palcos, e a sua figura era cada vez menor. O 6º álbum dos irmãos foi intitulado Horizon e foi lançado em 6 de junho de 1975. Esse trabalho iria conter outro dos maiores sucessos da dupla. A canção era The Unforgettable Place Mr. Postman, que alcançou o 1º lugar na parada da Billboard e o 2º na parada britânica. Outra faixa de sucesso deste álbum foi a canção Online Yesterday, que alcançou a 4ª posição na Billboard. No início de 1975, a extrema magreza de Karen gerou rumores de que ela tinha câncer. Agora ela estava ficando viciada em Ipeca, uma substância usada para induzir o vômito em casos de overdose. Mas a sua família se recusou a declarar que ela estava doente e que de fato precisava de ajuda. A partir de 1975, o sucesso dos irmãos começou a diminuir. E isso se refletiu nas vendas do 7º álbum, intitulado A Kid of Rush, que foi lançado em 11 de junho de 1976. E apesar de ter boas músicas, como por exemplo There's a Kid of Rush e I Need to Be in Love, as suas vendas estavam longe de alcançar as de seus álbuns anteriores. Os Carpenters venderam 150 milhões de discos em todo o mundo, e o seu nome seria gravado na história da música mundial. A voz de Karen sendo considerada uma das melhores e mais doces vozes de todos os tempos.
Aproveite para deixar pra gente um comentário sobre essa banda. Qual é a sua música favorita deles? E de onde você está nos assistindo, hein? Em 1979, Richard enfrentou seus vícios e se internou em um centro médico especializado. Karen aproveitou essa pausa do irmão para trabalhar em um álbum solo que ela planejava já há muito tempo. Ela acabou dando tudo de si e gravou 12 canções que fugiam ao estilo tradicional dos Carpenters. Canções com tendências disco e outros ritmos acelerados que também exigiam muito mais da sua voz. Karen adorou o resultado, mas quando apresentou ao irmão, ele recebeu com bastante frieza. E em reuniões com os diretores da gravadora, todos decidiram arquivar o trabalho e não lançá-lo, fato que mergulhou Karen em uma profunda depressão. Aparentemente, ela só podia cantar o que Richard e os empresários queriam que ela cantasse. Até o renomado produtor Quincy Jones implorou aos empresários que lançassem o álbum, porque seria um grande sucesso. Porém, de nada adiantou. A verdade é que Richard tinha muita inveja de Karen por ela ter conseguido sucesso sem a sua companhia. Esse álbum de Karen só foi lançado em 1996, 13 anos após a sua morte, quando Richard permitiu que o trabalho fosse lançado. No amor, a pobre Karen também não teve sorte. Namorou várias celebridades da época, como Tony Danza, Steve Martin e Alan Swan, mas apesar de em várias entrevistas ter comentado que não acreditava que um casamento pudesse sustentar o seu ritmo de trabalho e de passeios, ela chegou a confessar à sua amiga Olivia Newton-John que ansiava por ter filhos, uma família e ter também um lar feliz, como qualquer pessoa normal. Infelizmente, para ela esse sonho nunca se tornou realidade. Em meados da década de 1980, Karen conheceu um corretor de imóveis chamado Thomas James Burris. Ele a abordou em um restaurante e a impressionou com seu comportamento elegante e sofisticado. Mas o que Karen não sabia é que Burris era na verdade um oportunista falido, procurando uma saída para os seus problemas. Infelizmente, a vulnerabilidade emocional de Karen e a falta de amor em sua vida própria a tornaram uma vítima fácil para esse golpista. James havia deixado sua esposa e começou um caso com Karen e em apenas alguns meses a pediu em casamento. A cantora aceitou e marcou a data para 31 de agosto de 1980. Karen tinha então 30 anos e achou que aquela era a oportunidade perfeita para ter a casa que sempre desejou e os filhos que sempre sonhou. No entanto, poucos dias antes do casamento, Burris confessou que não poderia ter filhos porque havia feito uma vasectomia. Mais uma vez, os sonhos de Karen desabaram e ela quis cancelar o casamento, mas a sua mãe, indignada, a impediu. Disse a ela que era tarde demais, que todos os convites já haviam sido enviados e que haviam parentes que viriam de longe e já tinham comprado os voos. Dessa forma, e contra a sua vontade, Karen, que sempre buscou a aprovação e o amor de sua mãe, não sabia como se impor. Acabou cedendo à pressão e se casou com um homem terrível que seria o seu pior pesadelo. Em pouco tempo, Burris começou a gastar todo o dinheiro de Karen, esbanjando milhares de dólares em caprichos e luxos. Mas o pior é que, não satisfeito com isso, submeteu a esposa a grandes humilhações e torturas mentais e também físicas. Aliás, não são poucos os que acreditam que Burris foi um fator decisivo na morte de Karen, já que ele a pressionava para mostrar o quanto era fraca. Ele chegou a dizer a ela que era um saco de ossos e que poderia contar todos os ossos do corpo um por um. E outras palavras dolorosas sem fim. A vida de Karen era um inferno. E apenas um ano depois de se casarem, ela pediu o divórcio. Apesar de ser extremamente magra, Karen havia encontrado novas maneiras de continuar perdendo peso. Estava tomando grandes quantidades de laxantes, entre 80 e 90 comprimidos por noite. Também estava tomando medicamento para a tireoide para acelerar o metabolismo, embora tivesse uma tireoide funcionando normalmente. Os amigos mais íntimos de Karen estavam muito preocupados com ela, mas não sabiam como ajudá-la. Seus pais insistiram que ela estava bem e que seu excesso de dieta era um assunto de família, que não deveria ser discutido publicamente e que poderia ser resolvido em família. Em 1981, Karen, contra o conselho de seus pais, aceitou ajuda profissional e viajou para Nova York para fazer um tratamento com um psicoterapeuta chamado Steven Levin, que havia escrito um livro sobre distúrbios alimentares. Depois de alguns meses de terapia, ele chamou os pais de Karen e Richard para uma sessão familiar e explicou que Karen estava muito mal. Como parte do tratamento para melhorá-la, o médico pediu que dissessem a Karen que a amavam. Richard e seu pai contaram a ela facilmente, mas sua mãe, Agnes, cujo amor Karen realmente ansiava, recusou-se a fazê-lo.
repreendendo o médico por tratá-la pelo primeiro nome. 1982 foi um ano muito difícil para Karen. Estava triste, emocionalmente exausta. Seu corpo estava chegando a um ponto sem volta. Em meados daquele ano, foi encontrada por um funcionário dormindo no chão e não conseguiram acordá-la. Havia medo sobre o que tinha ocorrido com sua vida, mas eles conseguiram reanimá-la. Poucos meses depois desse incidente, em 4 de fevereiro de 1983, alertada por um forte golpe, a mãe de Karen, Agnes, entrou no quarto da filha e a encontrou caída no chão, morta. Ela tinha apenas 32 anos de idade. Karen era viciada em xarope de ipeca, remédio que causava vômitos em casos de envenenamento. Mas o que ela não sabia é que consumi-lo em grandes doses tinha um efeito colateral terrível, pois ele dissolve lentamente os músculos do coração. No final, foi esse órgão que não resistiu mais e desencadeou o que já era inevitável. Em 1989, 6 anos após a morte de Karen Carpenter, a rede de televisão CBS fez um filme onde tentou contar a verdadeira história da cantora. No entanto, Richard e sua mãe Agnes se recusaram a filmar várias cenas que mostravam o desejo desesperado de Karen pelo afeto de sua mãe, bem como outros cortes que mostravam os problemas internos da família. Então as cenas tiveram que ser apagadas e reescritas. Na cena final deste filme, que retrata o último dia da vida de Karen, a personagem de Agnes olha carinhosamente para a filha pela última vez da escada e diz: "Karen, eu te amo." A jovem sorri e responde: "Eu também te amo, mãe. Boa noite." E infelizmente, essa conversa final na véspera da morte de Karen acabou sendo criada pelos empresários para causar um efeito dramático no público. Mas na vida real da jovem cantora, ela nunca ouviu aquelas palavras tão esperadas da boca de sua mãe. Isso é tudo, pessoal. Esta foi a história da talentosa, embora desafortunada, Karen Carpenter. Deixe-nos um comentário sobre o vídeo de hoje. O que você achou deste triste capítulo na história da música, hein? Lembre-se que aqui no canal temos mais vídeos e que você pode gostar. Nos encontramos em breve com mais um vídeo aqui no nosso canal Cultura Nostálgica. Até a próxima!